olhar do boneco, ele precisa estar focado, fitado naquilo que ele está falando, que ele está observando. E um cuidado, que é uma da segunda dica, muito importante, é não esqueça do boneco. Sabe que às vezes a gente está fazendo um diálogo, eu e a Cici. E aí a Cici já falou. Sim, eu já falei. Agora é tua vez, tia Gi. É minha vez de falar. E eu tô falando e eu esqueço do boneco. Eu tô conversando com você, eu tô conversando com as crianças. Pois é, a Cici falou e a Cici tá aqui. Assim, ou às vezes tá assim. E eu me esqueci dela. Ela continua com vida. Ela tem vida na sua mão. Então eu tô falando e a Cici tá concordando ou tá olhando. Se eu tô conversando com o Juquinha, a Cici tá olhando pro Juquinha. Se eu tô conversando com as crianças, a Cici tá olhando pras crianças. Entendeu? Não se esqueça do boneco. Outra coisa que nós precisamos ter o maior cuidado com ser realistas. Nós precisamos fazer com que esse boneco ele tenha vida nas nossas mãos. Então, com movimentos naturais. Agora nós vamos falar da boca do fantoche. Quando nós falamos, nós mexemos a boca dela. Quando eu falo, gente, ela não fala assim, não pode abrir muito a boca e até estraga o fantoche, né? Então o fantoche ele abre a boca. Nós não falamos de boca aberta, né? E a mesma coisa é com o boneco. O cuidado de ser movimentos naturais, de ser uma abertura silábica, né? E aí a Cici vai falar: isso mesmo, tia Gi. E aí, eu ainda estou aprendendo a questão da dublagem, a questão da voz, de eu dar uma voz para a Cici. Tem que ser o mais natural para que as crianças elas foquem na boneca. E acontece isso. As crianças, às vezes, elas esquecem de você, elas esquecem de mim. E o foco delas é a boneca, né? Eles entram no mundo da imaginação e esquecem que é a tia Gi que tá manipulando a Cici. Elas realmente acreditam que a Cici, ela tem vida própria, que a Cici, ela fala mesmo. Mas com isso nós vamos deixar o ambiente e toda a história, o contexto do meu boneco, vamos deixar mais harmonioso, mais natural. Então a minha voz, ela tem que sair, tem que ser diferente da minha, porque se eu não mudar a minha voz, as crianças que me conhecem, eu uso aqui, eu tô falando da minha realidade, né? Que a minha realidade eu uso com crianças que me conhecem há muitos anos, né? Tem uns que começaram com 3 anos nas escolinhas e hoje estão com 12 e continuam vindo às escolinhas. Embora que tenham um projeto com adolescentes, eles continuam querendo vir às escolinhas, entende? Então, eu preciso mudar a minha voz. E aí eu faço uma voz mais fina, né? Como eu disse, eu tô aprendendo também, né, meninas? Então aí fica um pouco diferente. Isso mesmo! Essa é a minha voz, gente! E alguém me disse que quem tem lábios mais finos tem uma certa facilidade em poder esconder a sua voz. E os meus lábios são mais finos, de repente por isso. Então, a gente geralmente trava, né? Assim, fala. Tem sons que a gente precisa abrir a boca para falar, né? E aí, mas nós tentamos fazer de tudo para não mexer muito os lábios, não mexer muito a boca. Isso mesmo, gente! Deu de entender o que a minha mãe tá falando? Viu? Mais ou menos assim. Eu não sei se eu consegui explicar essa dica, que eu acho que nós estamos na 4ª. Essa seria a 4ª dica importantíssima, é o som da voz. E assim, mesmo, né, a gente tem um cuidado
para não mexer muito os lábios, só que esta voz, este som, ele tem que ser com clareza, nós precisamos falar com clareza, nós precisamos que a criança entenda o que nós estamos falando, ou seja, o que o fantoche está falando. E tudo isso requer treino, nós precisamos treinar e nós vamos treinando. A apresentação de hoje não ficou tão boa, mas amanhã nós vamos aperfeiçoando. Quando vê, a gente já tá craque e a gente já consegue dominar o assunto e a gente já consegue dar vida, dar leveza para esses serizinhos tão importantes para o nosso ministério que nos ajudam a levar a palavra de Deus. E agora eu falo para quem está começando como eu. Eu aconselho você, quando começar as suas apresentações, começar com louvor, né? Eu comecei assim, no começo que eu apresentei a Cici, eu levei ela numa sacola, eu tenho uma sacola plástica, depois eu vou mostrar para vocês como que ela chega nesta sacola. A Cici já fica na posição para mim enfiar o braço, né, para ser rapidinho. Gente, eu trouxe uma amiga hoje e essa amiga, ela veio louvar ao Senhor junto com vocês. Olha quem tá aqui. E aí a Cici se apresenta. Onde que eu tô, tia Gi? Ah, você está na igreja. Olha as crianças que você veio adorar a Deus com elas. Quanta criança bonita aqui neste lugar, hein, tia Gi? Isso! Oi, crianças! Aí as crianças cumprimentam e aí a Cici louva a Deus. Geralmente ela louva com louvor, com voz de criança, com voz de menina e ela louva, aí a gente faz, né, a abertura da boca, a gente ensaia o louvor e a Cici louva. Depois, agora a Cici, ela vai descansar um pouquinho porque esse louvor deixou ela tão cansada, crianças. É mesmo, tia Gi, eu fiquei tão cansada. E aí eu guardo a Cici. Eu comecei por muito tempo assim, só com louvor. É um jeito de você se acostumar com a boneca e as crianças se acostumarem e você vai pegando treino com o fantoche assim. Então, começamos sempre com louvor e depois nós fazemos os diálogos. E quando nós começamos esses diálogos com os fantoches, o bom é a gente não demorar muito, não fazer uma pregação inteira com o fantoche. Porque, ó, eu estou conversando com vocês aqui e o meu braço, ele já tá doendo. Dói o braço porque, ó, o meu braço fica assim, né? Fica em pé. E não que o fantoche seja pesado, mas todo esse processo acaba cansando. Então, para você não ficar com dores depois e também para as crianças não acabarem se cansando do fantoche, o que é mais gostoso? Esse gostinho de quero mais. Que a Cici chega, ela se apresenta, ela faz um número, ela tem uma conversa rápida comigo e ela sai. Entendeu? É o gostinho das crianças não acostumarem com o boneco. E você tira o boneco de cena também. Não deixa o boneco ali jogado. Outra coisa, você nunca pega o boneco, tira o boneco, pega o boneco e coloca a mão, porque às vezes a gente vai meio rapidinho e bota a mão e bota o boneco na sua mão, na frente das crianças. Isso quebra essa imaginação que as crianças têm. Certo? Outra coisa, que você não fala também, não mexe a boca do boneco mordendo, como se a sua mão estivesse mordendo alguma coisa com força. Não, ela vai falar silabicamente. Então a nossa mão tem que ser suave, movimentos suaves, ok? Certo? E aí, como eu estava falando do boneco ter participações rápidas, o que você pode fazer? A introdução da sua história, a introdução do culto, o louvor, né, antes da história, ou um louvor da Cici ou do boneco cantando com as crianças. Você pode apresentar, ela pode apresentar o versículo. Eu quero falar para as pessoas um versículo, tia Gi. A Cici quer falar um versículo para vocês. Posso,
Pode sim. Gente, eu sei um versículo. Eu vou falar pra vocês, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deu mais ou menos pra vocês verem como que eu abro a boca silabicamente da Cici? Obrigada, gente! Não precisa das palmas, tá? Ela é muito engraçadinha, né? Então, são detalhes assim que fazem com que a sua desenvoltura com o boneco seja bonita, seja leve e seja verdadeira. Que você goste mesmo deste trabalho. Ore a Deus, peça para Deus colocar amor no seu coração, lhe dar sabedoria, porque Ele faz isso. Sabe que a Cici, ela é amada por todos aqui em casa e ela tem um lugarzinho especial aqui para guardar ela. E a Cici, ela foi apresentada a Deus como um instrumento para ganhar crianças a Cristo. E eu deixo esse conselho para você: consagre o seu boneco, apresente a Deus, diga para Ele que você quer sabedoria para ganhar crianças para Ele. Isso é algo que faz a diferença no seu ministério e na sua vida. Jamais esqueçam do boneco, tá? O boneco tem que ficar com o olho fixo em você quando ele tá conversando com você, com as crianças, quando ele tá falando com as crianças. Depois você usa e abusa da criatividade, de tudo que o Senhor ministrar no seu coração. Você tem que também planejar como entrar em cena com o boneco. Como eu falei, eu uso a sacola e depois guardo na sacola. E para sair de cena também, para não ficar algo muito artificial, entendeu? Para que o boneco ele tenha vida e para que as crianças elas vejam e usem esse mundo da imaginação com os bonecos. Outra dica que eu dou para vocês, que as crianças elas têm curiosidade, elas querem tocar, elas querem sentir o boneco, principalmente as pequenas. Sabe que eu tive uma menininha, ela tinha eu acho que uns 3 aninhos. Eu fui ministrar e a Cici ela louvou com eles e depois ela pegou e disse: "Oh mãe, a tia Gi tem uma boneca que fala. Eu quero uma boneca dessa que fala e ainda fala de Jesus." A imaginação dela era que a Cici era de verdade. E esse mundo da imaginação, quanto menor as crianças, mais elas entram nesse mundo da imaginação. E elas abrem o coração. E com isso você leva a palavra de Jesus através dos bonecos. O que você achou? Você tem alguma dúvida ainda? Tem alguma pergunta? Tem algo que você queira que eu explique melhor? Deixe nos comentários deste vídeo, espero que você tenha gostado e no próximo vídeo vamos continuar